o Pablo Roberto, que lembrando, né, deixou o clube rendendo uma pequena compensação financeira. Na época ele pertencia ao Vila Nova, né, que acabou então embolsando um pouco mais de 3 milhões com a venda lá para o Casa Pia, que lembrando, nessa temporada tem ficado muito mais no banco do que no ano passado, né? No passado foi uma peça titular do time na primeira divisão, 33 partidas, 4 gols e 6 assistências. No valor total, consta aqui, né, quase 250 mil euros, né? Então não é um valor caríssimo, e hoje, de acordo com alguns portais, está avaliado aqui em 1 milhão de euros, que não é um valor assim tão caro, né? Mas eu não sei se o Casa Pia aceitaria apenas 1 milhão pelo jogador, vai depender bastante, tá? Vale lembrar essa questão que é o seguinte: 1 milhão de euros hoje seria quase 6 milhões de reais, né? Se tivesse que pagar isso, acho que financeiramente para o Remo não faria tanto sentido. Dependendo se ele ficar reserva nessa reta final do ano, conseguir um empréstimo ano que vem para uma Série B, né? O clube voltar para o clube no qual ele se destacou, pode acabar sendo uma boa até para o próprio Casa Pia, né? Ter uma revenda do atleta, mas não é uma situação tão fácil, mesmo, né, que consiga esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Somando a passagem pelo Casa Pia, 38 jogos, 4 gols e 6 assistências, e pelo Remo no ano passado 30 jogos com 1 gol marcado, mas esportivamente falando foi muito melhor do que isso, né? Os números até mentem, porque era sem dúvidas um dos melhores jogadores, beleza? Quero falar aqui também de outra opção, que eu acho que poderia ser uma boa para a lateral esquerda, que tem sido reserva também lá no futebol português, na primeira divisão, é o Santa Clara. Ele até começou bem o ano, ó, 6 partidas, 3 assistências, mas acabou ficando então na reserva aqui nesses últimos jogos. Jogador que é revelado pelo Cruzeiro, passou com boa passagem também no Guarani e foi titular no Cruzeiro na Série B de 2021. Então teve 2 passagens muito boas na Série B, pelo Cruzeiro e também pelo Guarani, antes de ir para o futebol português, né? Ano passado terminou em alta temporada, foi inclusive titular pelo Vizela, que acabou sendo rebaixado, 4 gols e 2 assistências. Então é um lateral esquerdo que chega bem ali na linha de fundo e tem sido reserva, só 23 anos, avaliado em 800 mil, então 4 milhões de reais basicamente. Isso se o Remo for comprá-lo, né? Fora a opção, por exemplo, de empréstimo e tudo mais. Acho que pode acabar sendo uma baita opção, por exemplo, para essa atual temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, se lembra dele, né? E se poderia ou não ser uma boa alternativa. Mais um aqui que, sem dúvidas, estando na Série B, vai se tornar viável, é o Brenner, né, de 30 anos, que está no América, também na segunda divisão, e marcou o gol, né, contra o rival, contra o Paysandu, nessa última rodada, um gol aí na vitória do América por 2-0. Centroavante que no ano não vive uma grande fase, 18 jogos, 3 gols, porém, desde quando deixou o Remo, né, vinha de boas atuações. Pelo Remo em 2022, 11 gols em 32 jogos, ainda foi para a Série B jogar pelo Ituano, foi bem, 9 jogos, 3 gols e 2 assistências. E aí para o futebol peruano, junto com o Thiago Nunes, né, técnico que era do Atlético Paranaense, do Corinthians, fez uma temporada boa também, jogou Libertadores contra o Fluminense e tal. 42 jogos, 15 gols e 4 assistências, uma boa passagem, até voltar agora para o América, né? Ele já falou várias vezes que é bem grato, né, a equipe do Remo e tudo mais, porque antes dele vir para o Leão, ele não vinha de uma fase nada legal, né? Passando por futebol da Tailândia, do Japão, foi mal também pelo Goiás, pelo Avaí, enfim. Não vinha de uma fase boa desde 2018 pelo Botafogo, e ano que vem, com seus 31 anos, certamente pode ser uma boa alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o América é até o final dessa temporada, né? Não acho que o América vai querer renová-lo, até por conta de que deve subir para a Série A e também, né, teria várias opções aí para centroavante. Acho que pro ano que vem o Remo conseguindo esse acesso é uma das alternativas mais viáveis aqui nesse vídeo, tá? Mesmo tendo um salário alto e tudo mais, mas com certeza, se o Remo tivesse até mesmo conseguido o acesso da Série B de 2022 para 2023, não ficaria surpreso se ele tivesse continuado, justamente, né, por conta dessa gratidão que ele já demonstrou ao clube e já falou disso também em outros momentos. E aí, você acha que ele vem? Você acha que não? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários, beleza? E para terminar aqui com vocês, mais um que eu achei interessante seria do Anderson Jesus, esse que não teve passagens, né, no Remo e tal, mas é uma opção bem bacana também, que está lá no futebol da Bolívia, tá? Chegou agora em 2024, tem contrato ainda por mais alguns meses, até o meio do ano que vem, mas ainda assim para a Série B, acho que seria uma das melhores opções para zagueiros, beleza? Tem 1,86 m, 29 anos de idade, irmão aqui também do zagueiro Valdo, né? Eu já ouvi falar desse cara aqui também, ó, no Ceará, lembro bastante, eles são irmãos. E vale lembrar, né, de que ele teve uma baita passagem também na Série B pelo América de 2021, um desses 2 anos aqui, eu lembro que ele foi titular, e jogou junto com o Matheus Pereira aqui também, né, no Vizela, lá de Portugal, onde ficou durante 3 anos.
a partir do momento que o clube caiu, ele acabou indo buscar outro clube e foi pro Bolívar, né? Estranho, né? Mas enfim, jogou inclusive contra o Flamengo, foi expulso aqui no finalzinho nessa vitória do Bolívar por 1-0. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se é, né, uma boa alternativa ou não para a equipe do Remo para o restante dessa temporada. Se teria essa do Mauro Zarate, que poderia ser uma opção para o Remo. A informação vem desse portal aqui, ó, RTI Sport, que falou aqui, ó, sem resposta de atacante argentino, Remo busca opções para a posição de centroavante, né? Então, eu estava pesquisando aqui para fazer o vídeo para vocês, o roteiro, acabei achando que essa história e achei bem estranho, né? Até porque a janela de transferência já está fechada na Série C. Eu não consegui verificar se na Série C teria aquela opção igual por exemplo, na Série A e Série B do Brasileirão, que é jogadores que estão livres, por exemplo, ou seja, antes de fechar a janela, eles estavam livres no mercado, ele pode chegar até o dia 20, né? Então eu já estou gravando dia 19, esse vídeo vai sair depois, então mesmo que existisse isso na Série C, que eu nem consegui confirmar, não é uma opção para esse ano e quem sabe, né, para o ano que vem. Na hora eu fiquei meio assim, falei, ué, mas onde que está esse jogador, né? Fiquei bem pensativo, pensei, para o futebol brasileiro é muito difícil de pensar. Nem tanto, até porque ele já jogou, né, no futebol brasileiro. As informações que temos é de que ele não teve tanto interesse assim em voltar para o futebol brasileiro por agora. Ele está livre, né? Então, se a Série C permitisse isso, ele poderia chegar até esse dia 20, não sei quando você vai estar assistindo, mas aqui, ó, né, pelo Danúbio, que foi o último clube dele, 7 partidas, 1 gol. Em 2022 também ele tinha jogado, né, pelo Juventude, 3 jogos no Campeonato Gaúcho, 1 gol, rescindiu para ficar próximo da sua família, foi jogar no Platense, 20 jogos, 3 gols, clube que inclusive eu fui, né, no estádio deles lá ano passado, lá na Argentina, na primeira divisão. Ele não foi tão bem assim, né? Então, é um jogador bem conhecido, lembro demais de utilizar ele no FIFA, para falar a verdade, nessa época dele aqui, principalmente no Fiorentina e Watford. Foi nessa época aqui, 2016 e 2017. Enfim, ainda voltou para o futebol sul-americano, para o Vélez, clube no qual ele é revelado. Foi bem e logo depois saiu para o Boca Juniors, né? Primeiro ano sensacional, 2019. Inclusive enfrentou, né, o Cruzeiro, que é o time que eu torço. Essa fase dele que era muito boa. 14 gols em 44 jogos. Depois nem tanto e aí foi para o América no Brasil. 16 jogos, 1 gol e 2 assistências. Pode ser uma boa opção. Pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de falso 9. Com a idade, né, 37 anos, tem jogado mais centralizado, mas sinceramente já vai fazer quase um ano sem jogar. Eu acho que início do ano, beleza, mas agora pro ano que vem, né, que a possibilidade seria só pro ano que vem, para agora não tem como mais. Não acho que faria muito sentido, a não ser que seja um campeonato, um teste, por exemplo, pro Campeonato Paraense ou algo nesse sentido. Vale lembrar também que no Campeonato Uruguai ele foi bem, né, nota média 7.7, mesmo com uma rápida passagem. Tá aqui o desempenho dele também na segunda divisão da Itália, né, que ele passou um tempinho lá, mas 3 partidas apenas, e na Liga da Argentina, jogando tanto como ponta esquerda, como também como um centroavante, lá no Platense, né, na temporada 2022. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, 37 anos de idade, enfim, igual eu falei, só é viável para o ano que vem, somente eu acho que seria uma boa se conseguisse um pré-contrato, uma compensação financeira baixa, até o final do estadual, e aí quem sabe uma renovação para o Brasileirão, mas enfim, não consegui confirmar junto a esse portal se tem alguma coisa realmente de verdade, se teve uma proposta ou não. O que sabemos é que, por exemplo, o Jonathan Cristaldo aqui, ó, foi um nome que esteve na pauta assim do Remo e muita gente falou que não era viável, mas todo mundo no final das contas viu que sim, né? Inclusive ele jogou nesse último jogo, entrou no finalzinho, no empate em 2-2, ele estava livre no mercado, ou seja, depois de sair do Independente Petroleiro e acabou vindo inclusive para um time da Série C, né? É óbvio, para esses jogadores, ainda mais para ele que jogou no Palmeiras, é muito mais fácil você ir morar, por exemplo, em São Paulo do que em Belém. Eles veem a logística, veem que é um pouco mais complicado, isso sem dúvidas atrapalha um pouco, né? Infelizmente. Mas ainda assim é um jogador que está na Série C, né? Então poderia ter sido viável, pelo menos do ponto de vista financeiro, apesar do São Bernardo ter uma boa condição também. Não sei até que ponto seria uma baita contratação, pelo menos vem jogando mais do que o Zarate, o Cristaldo aqui, né, vem jogando com mais frequência, 35 anos, 2 anos mais jovem, ele teve uma passagem agora na Bolívia, primeiro ano foi bem, no Independente Petroleiro, 13 gols em 27 jogos, foi lá para o Oriente Petroleiro, rival do clube, 7 gols em 40 jogos no ano passado, e vale lembrar, o Cristaldo foi especulado em 2 momentos, no início de 2024, antes dele assinar com o Independente aqui, e também nessa janela agora de julho, e desde junho já tinha esses boatos, quando ele acabou indo, né, para o São Bernardo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, é uma boa opção, não é? Deixarei aqui como uma opção, né, para o Remo, para a temporada do ano que vem, até por conta desse encerramento da janela. E se você souber também, se na Série C estava disponível essa cláusula ou não,
porque pelo que eu sei, né, os clubes da Série B e da Série A ainda poderiam contratar os jogadores até esse dia 20, porque aí que estavam livres, né, como o caso do Zarat. Aí tudo bem, essa matéria aqui faria sentido. Caso contrário, nem tanto, até porque a janela já se fechou, né, desde o início, basicamente, dia 2, dia 3 de setembro. Então é isso, eu vou deixar outras sugestões para vocês. Se você quer que eu traga mais conteúdos, notícias, finanças do Remo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que me ajuda, né, no engajamento. Puder curtir, compartilhar, ajuda bastante também. E o link dos nossos patrocinadores da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Valeu!